Olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio inaugural do podcast Cuidados Digitais e Educação. Aqui a gente vai conversar, e já estamos nos propondo a conversar bastante sobre os impactos da vida conectada na formação humana, na convivência e na educação, sempre buscando caminhos responsáveis, sensíveis e possíveis para as famílias e para a sociedade. Eu sou Luciano Sattler, sou professor, pesquisador. Hoje estou atuando no Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e confesso que estou nervoso e as minhas convidadas também estão nervosas com esse início que nós estamos inaugurando hoje, numa semana muito importante para a educação. E eu vou explicar por que mais à frente. O tema de hoje, nesse podcast, é família e sociedade. Então, cuidados digitais, família e sociedade. Nós estamos aí em um tempo que as telas, as redes sociais, os jogos, as plataformas de vídeos, as mensagens que inundam o nosso celular e outros meios, fazem parte do nosso cotidiano e do cotidiano das crianças, dos adolescentes, desde cedo. E aí cresce uma pergunta. Como proteger crianças e adolescentes sem cair no medo, no controle excessivo ou na omissão? Não é apenas tempo de tela. Nós temos que falar também de vínculos, limites, saúde emocional, aprendizagem de convivência, exposição pública, pressão social, formação de hábitos, responsabilidade coletiva. O ambiente digital invade a casa, a escola, os grupos de amizade e a cultura na qual nós estamos inseridos. Eu sou da área de educação já há muitos anos, tenho formação acadêmica, doutorado, mas eu inauguro esse podcast com uma preocupação muito grande do que eu estou vendo nas escolas ao redor do Brasil, tanto escolas privadas quanto escolas públicas. E envolve o comportamento, as atitudes e cada vez mais com impactos na saúde mental. E por isso que eu trouxe aqui duas convidadas muito especiais, duas psicólogas formadas aqui pela PUC Minas, que acompanham de perto a vida emocional e o desenvolvimento de crianças, adolescentes e suas famílias. Eu trouxe a Marcela Borja e a Letícia Sattler, que é minha sobrinha também, por isso Sattler. E a proposta desse episódio é ouvir a prática clínica delas, refletir sobre o papel da família, da escola, da sociedade, na construção de uma infância e adolescência mais protegidas no mundo digital. Marcela, Letícia, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigado por terem aceito o convite. É uma alegria receber vocês aqui. Prazer Marcela, prazer. Obrigado, né? Estou aqui, estou meio perdido ainda. Nós não somos apresentadores, né? Somos da educação, da psicologia. Bom, a Marcela é psicóloga infanto-juvenil, atua em Belo Horizonte, dedica atenção clínica aos temas da infância, da adolescência e do mundo digital. E a Letícia também é psicóloga clínica, ambas graduadas pela PUC Minas. A Letícia está como pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental, com foco no atendimento de crianças, adolescentes e famílias. Isso é uma breve apresentação, mas eu quero pedir a vocês que se apresentem também, para as pessoas conhecerem a sua jornada até aqui. Rapidamente, quem é você? Você começa ou Eu começa? posso começar, então. Eu sou a Marcela, né? Eu sou psicóloga, atendo crianças e adolescentes numa clínica aqui de BH, especializada em saúde integrativa, né? Então, assim, tem vários profissionais que abrangem várias, assim, não só a saúde mental, mas a saúde do corpo de um modo geral. Eu acho que, assim, falar sobre cuidados digitais, para mim, é um assunto que eu adoro. Eu poderia ficar várias horas falando sobre. É um assunto que eu me interesso muito. Eu acho que não só pela minha vivência na clínica, né, de ver crianças e adolescentes, mas por uma vivência pessoal, assim, eu acho. Eu fui uma adolescente, assim, que cresci, né, nas redes e tal, e fui vendo o quanto que isso afetou um pouco, assim, né, a minha ansiedade, de certa forma. E aí, estando na psicologia, eu fui buscar, né, mais conteúdos sobre. E, assim, me apaixonei pela cyberpsicologia, né, que é o que a gente chama hoje esse tema.
E a gente vê que hoje na clínica aparecem muitas questões que, na hora que a gente vai ver, então, a tela está sempre por trás, não sempre, né? Mas assim, muitas vezes aparece um problema lá naquela pontinha do iceberg, e na hora que você vai ver, o por trás é uma criança que fica muito tempo em tela, que não tem repertório de muitos comportamentos porque fica nos jogos, enfim. Então, assim, a gente tem muito... É sempre uma pergunta que eu faço para os pais nas anamneses, assim, esse cuidado com as telas, porque é muito importante e a gente acaba descobrindo coisas porque a gente vê, não, é o tempo de tela, então vamos cortar isso. Então, é uma pergunta, assim, chave nas minhas anamneses com os pais. Ótimo. Muito bom. Bom, eu sou a Letícia, sou psicóloga também. Também hoje focada no atendimento de crianças e adolescentes. Sempre gostei dessa faixa etária e eu sempre gostei desse contexto de família, né? Eu acho que a terapia com criança, com adolescente, não é só o paciente que está sendo tratado. De certa forma, é a família que está sendo tratada. Então, isso vai muito de encontro com o meu propósito também. E concordo muito com a Marcela. Eu acho que hoje a gente que lida com essa faixa etária tem lidado cada vez mais com essa infância, com essa adolescência hiperconectada. Então, é impossível a gente trabalhar outros aspectos, né, do social, do emocional, sem se deparar com o tema das telas. Então, eu também vejo que isso tem crescido, tenho estudado mais sobre isso também, e acho que é um tema muito relevante para a gente discutir. E acho que, só complementando, e acho que até assim, o conhecer a criança e o adolescente vem muito do conhecer o que eles estão fazendo nas redes, quais Sim. jogos que eles estão jogando, né? Às vezes a gente precisa lá saber Roblox, Brawl Stars, eu sei um monte de coisa sobre, porque eles falam o tempo todo e isso cria um vínculo, né, também. Então, a gente precisa estar atento a essas coisas. Sim. Agora, vocês se formaram relativamente há pouco tempo, quer dizer, menos de uma década, digamos, e ambas fizeram uma opção por crianças e adolescentes. Eu queria entender por que dessa opção. E vocês sentem que conversar com as crianças e adolescentes que chegam até vocês hoje está fácil? Quando chega para você já está numa situação muito grave? Como é que é essa primeira experiência? Primeiro, por que vocês escolheram esse público para priorizar? E como é que eles chegam até vocês no primeiro momento? Olha, eu particularmente sempre fui meio aquela pessoa que está num ambiente, chega uma criança, vai brincar com ela. Então, eu sempre gostei muito de criança, fui me identificando mais com os adolescentes também. Então, quando eu me formei, eu falei, quero atender só criança. Mas eu comecei atendendo alguns adolescentes e amei. Então, eu gosto muito desse público. Eu acho que, assim, a infância e a adolescência, elas têm um papel crucial, né, indiscutível. Todos os estudos que a gente vê sobre o cérebro, sobre desenvolvimento humano, falam do impacto, né, dessa fase no indivíduo, em quem ele vai se tornar. Então, eu acho que é muito fascinante também você pegar uma pessoa que está ali começando a se desenvolver, começando a entender quem ela é como pessoa, né? Que o cérebro ainda está nesse processo de formação. Então, eu gosto muito de acompanhar mesmo esse desenvolvimento. Então, acho que o porquê eu escolhi essa faixa etária talvez seja um pouco disso, assim, esse interesse tanto pelo desenvolvimento humano quanto afinidade mesmo. E, para mim, vai muito de encontro com um propósito, que eu vejo que a psicologia, por si só, ela impacta a vida das pessoas, né? A gente está ali para ajudar as pessoas. E eu tenho uma questão muito forte com família, acredito que a família é a parte mais importante, a base da sociedade. E eu vejo que o atendimento com crianças e adolescentes é sobre impactar não só aquele indivíduo ali, mas toda uma família. Então, isso, para mim, traz propósito, traz realização. Eu creio que é minha missão mesmo, assim, né? Ajudar, fazer a diferença na vida dessas famílias. Uhum. Então, acho que o porquê seria isso. E como as crianças têm chegado, pelo menos para mim... Não sei se a Marcela quer falar antes da gente entrar na próxima pergunta. Falar. Mas eu vejo que existem 2 casos, assim, né? A maioria das minhas demandas chegam de uma forma ou de outra. Ou a criança ou adolescente já está no estado crítico, a gente tem que ter uma atitude mais emergencial. Então, tanto por questões familiares, questões emocionais, questões escolares. Então, a questão da aprendizagem, que a gente vai até conversar aqui hoje, é uma demanda que eu recebo bastante.
quanto o outro lado. Às vezes, pais que já têm consciência de toda essa questão da formação do indivíduo, do desenvolvimento do cérebro, da importância dessa fase, chegam e falam, não, Letícia, eu quero que meu filho comece a terapia desde já, para ele conseguir se tornar uma pessoa melhor, mais bem resolvida. Então, eu vejo que hoje, para mim, chegam essas duas formas, assim, de demanda. Eu vou voltar um pouquinho, né, no meu interesse, assim, pela psicologia infantil. Eu acho que também vem muito pelo que a Letícia falou. É um amor, assim, pessoal, eu acho. Eu sempre fui a prima que tá sempre com as crianças. Sempre gostei muito, assim, né, na igreja, de estar com as crianças. Então, veio muito desse amor pessoal. E, assim, quando eu escolhi fazer a psicologia, eu comecei a fazer pedagogia na UFMG, junto com a psicologia, né? Assim, minha mãe, né, me perguntou, né? Acho que seria legal e tal. E eu resolvi ir. Então, assim, acabou que a minha trajetória também profissional foi muito para esse lado, assim, de escola e tal. Eu comecei a fazer estágios, né, nessa área mais infantil, porque eu já sabia que eu queria ir mais para essa área de escola e tal. Acabou que eu, nesse meio do caminho, eu me encantei, assim, pela psicologia clínica. Hoje em dia eu sou, assim, apaixonada. E acho que vai muito disso também que a Letícia falou sobre cuidar de famílias, né? Eu acho que quando a gente cuida da criança, a gente está cuidando ali dos pais. É um trabalho muito em conjunto também com a escola. A gente tem reunião com professores, coordenador, o outro profissional, TO, fono, o tempo todo. Então, é sempre um cuidado muito, muito em conjunto, assim, com as crianças e os adolescentes. E eu acho que eu gosto muito, assim, dessa parte, né? De cuidar, acho que é um vínculo, assim, diferente também, né? Com a criança. Ela traz um sofrimento diferente da forma como o adulto traz, né? Às vezes a criança ali, você tem um pouquinho de puxar um pouco mais, mas vem muito na brincadeira, vem muito no faz de conta, assim, a criança consegue trazer, às vezes, dúvidas, sofrimentos. E eu acho que, para mim, chega muito crianças que vêm pela escola, às vezes porque crianças muito pequenininhas, às vezes o pai e a mãe não sabem que aquilo ali que ela está vivendo é um atraso cognitivo, assim. Na hora que ela chega na escola, que ela está com várias outras crianças da mesma idade, né, no mesmo ambiente, no mesmo local, com a mesma cultura, os pais falam, opa, peraí, isso aqui tá diferente. Então, chega um pouco pela escola, chega pelos pais também, chega por outros profissionais, assim, também, outros psicólogos que, às vezes, o pai é atendido por essa psicóloga, aí vê que tem uma questão com os filhos, e aí leva para mim. Pediatras também, recebo alguns casos assim também. Acho que é basicamente isso, né? Os profissionais, assim. Fono, TO, chega de vários lugares, a verdade TO é essa. Terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional, né? Isso. É um trabalho em coletivo, né? Uhum. Agora, Marcela, nosso tema de hoje é família e sociedade, desse podcast, né? Uma pergunta que acho que a sociedade até já respondeu, mas eu queria ver a sua percepção clínica, né, como psicóloga. Em que medida que o uso das telas pode aproximar ou afastar as relações familiares, na sua experiência? Por exemplo, se eu estou agora como leigo na área de psicologia, eu chego lá, levo uma criança, olha, Marcelo, por favor, atenda o meu filho, atenda a minha filha. Mas aí pode revelar coisas que a família está fazendo errado, que precisa consertar lá, só no consultório é insuficiente. Como é que você vê isso? Eu acho que aparecem muitas coisas, assim, né? Principalmente em relação a limites de uso, né? Eu acho que os pais hoje em dia, até que hoje em dia eles estão tendo um pouco mais acesso dessas informações, mas de não saber, assim, quanto tempo que o meu filho que está nessa idade pode usar de tela. O que ele pode consumir nesses lugares? Eu acho que hoje em dia também a gente tem uma questão muito da individualização, assim, das pessoas da família. Eu falo muito que, né, antigamente, há poucos anos atrás, né, tinha numa casa uma televisão. Então, às vezes, os filhos, se é uma família grande, eles tinham que decidir qual programa na televisão eles vão assistir, né? Ouvir música. Qual música que todo mundo vai assistir? Hoje em dia, não. Hoje em dia, cada um na sua tela, cada um no seu fone de ouvido, cada um no seu quarto, né? Então, virou uma geração do quarto, né? Que falam nisso também. E que as famílias não se conhecem mais.
os pais não sabem o que os filhos estão consumindo, né? Hoje em dia as informações, os jogos são sempre muito novos, são vários jogos, são várias coisas. Então os pais têm essa dificuldade de conhecer, né? Quem é meu filho? O que ele consome? Às vezes a gente chega para perguntar para as famílias, né? Eu normalmente trabalho assim, eu faço anamnese com os pais primeiro e depois a consulta com os filhos. Já aconteceu várias vezes eu perguntar para os pais, o que seus filhos consomem, tal, o que eles usam. E a resposta do filho é completamente diferente, assim. Então, é uma dificuldade, às vezes, eu acho, que dos pais de conhecerem os seus próprios filhos e, por isso, terem tanta dificuldade de colocar os limites. Ou até, assim, um caso, não, mas meu filho não tem problema com isso, não. É tranquilo lá em casa. Na hora que você vai ver, o buraco tá muito mais embaixo. Então, acho que é isso. Eu não sei, assim, da sua experiência também. Uhum. Não, mas eu queria perguntar outra coisa para a Letícia. Calma. Não, tá bom. Tem muitas perguntas aqui ainda. Mas é pra né? gente se complementar. Às vezes ela tem uma experiência diferente. Não, porque, pelo que você fala, assim, tem um problema até de intimidade, né? Falta intimidade dentro da família. Pelos estudos que eu ando fazendo, aí muitas vezes a criança, a adolescente está buscando a intimidade na rede, na internet, até pior no que é chamado dark web, que aí leva a comportamentos os mais radicais possíveis. E aí eu queria perguntar para a Letícia, como que você como psicóloga, né? Como que a gente pode diferenciar se é um conflito assim pontual, alguma coisa que está acontecendo só ali, ou é um sinal realmente de que a vida digital está desorganizando a dinâmica familiar? Você tem alguma técnica? Como é que é? É só... Anamnese é uma palavra que eu estou aprendendo aqui agora, né? Como é que você pode perceber isso? Eu acho que na anamnese a gente tem uma visão inicial. Mas eu penso muito no prejuízo que aquilo está causando para a família. Então, assim, no decorrer das sessões, com a criança, no meu contato com os pais também, eu consigo ver o nível de prejuízo. Então, às vezes, pode ser uma situação que, sei lá, um adolescente, uma criança tá tendo um uso excessivo de tela por conta de um momento que ele tá passando. Pode acontecer também. Tô passando por um momento ruim na escola, não tô conseguindo fazer isso e meio que desconta, né? Assim, lá eu tenho conforto, lá eu posso ser quem eu sou. Mas se isso vem causando prejuízo para a convivência da família, para as relações sociais, tanto dentro de casa quanto fora de casa, aí pode se tratar de algo maior. Então, eu acho que a gente vai muito pela observação clínica também, né? Assim, não existe uma metodologia para falar, é algo pontual ou é algo assim. É pela nossa observação clínica e conversa com a família. Então, por exemplo, às vezes, eu já peguei casos, assim, de pacientes que os pais estavam reclamando do comportamento da criança, que estava muito agressivo e que aí estava tendo muita discussão em casa. Aí, vamos investigar. Comecei a atender a criança. Aí, a gente descobre que os pais trabalham muito. A única forma que eles têm, às vezes, de entreter aquela criança é na tela. Porque, às vezes, eles estão trabalhando dentro de casa. Então, a criança vê os pais na tela. Para os pais conseguirem trabalhar também, a única forma, não tem rede de apoio, não tem nada, é a tela. Então, a criança fica na tela o tempo inteiro. Vê os pais também porque trabalham, não é nem porque necessariamente estão na tela. Isso gerou o quê? Afastamento, gerou irritabilidade. Então, acho que a gente tem que ver o quadro como um todo. Assim, esse comportamento existe? Qual que é a origem dele? O que está causando isso? Tentar olhar o por trás, assim. Não sei se eu respondi a pergunta exatamente. Não, já me ajudou, sim, que eu estou tentando aprender aqui com vocês, né? E, Marcela, você isso já tem pesquisas comprovando, mas eu queria ver se você tem algum caso que você possa contar, assim. Se essas redes sociais, essa lógica de performance, né, que eu tenho que estar sempre feliz. Eu costumo falar nas minhas palestras que... Você já assistiu uma palestra minha dessa? Eu costumo falar que o Instagram, as redes sociais são uma máquina para gerar depressão, né? Que toda vez que você olha o Instagram tem alguém que está melhor que você, mais bonito que você, mais sarado que você, no meu caso, com mais cabelo do que eu. Então, assim, namorando alguém maravilhoso e com muito dinheiro, né? Então é depressão, porque todo mundo fica se comparando. Isso é a chamada lógica de performance, está sempre tão perfeito, né? Você tem algum caso assim, isso afeta a autoestima, pertencimento, a identidade da criança, do adolescente? Você recebeu alguém assim já? Como é que foi? Com certeza, afeta muito. Eu acho que
tenho mais casos, assim, relacionados com meninas. Hoje em dia já tem dados em relação a isso, né? Que meninas são mais afetadas por redes sociais. E até se me permite, essa semana... Desculpe te interromper, mas essa semana, por isso que eu falei que é importante a gente estar fazendo aqui, saiu uma pesquisa do IBGE, depois de 5 anos, então é a primeira pós-pandemia, que trata da saúde na escola. Saiu um relatório mundial do Instituto Gallup que chama World Happiness Report, ou seja, Relatório Mundial de Felicidade. E saiu ontem uma pesquisa do Sindicato das Mantenedoras, o SEMESP de São Paulo, de ensino superior, com 1.200 pessoas, sobre saúde mental nas escolas e nas instituições de ensino superior. Em todas, essa é uma realidade. Imagina, em nível mundial e Brasil. As meninas sofrem mais que os meninos. E não é pouco, não. É uma diferença brutal. E os números mais ou menos que batem, assim, os percentuais. Quando se fala de saúde mental, tem várias perguntas, está sempre batendo que o pessoal que está com problema, no que está verificado, chegando aos 40%. Agora, isso é o que, digamos, que é notificado. A minha impressão é que já passou de 50%. Tem um livro que chama A Produção Social da Loucura, professor Ciro Marcondes Filho, do ano 2000, quando ele falava do impacto da internet. Então, desculpa te interromper quando você fala, aí pode voltar, na questão que as meninas estão sofrendo mais que os meninos. Porque tem esse dado, né, que as meninas sofrem mais com redes sociais e os meninos mais com jogos e pornografia, naquele livro Geração Ansiosa, que é um livro muito bom, inclusive, fala sobre isso. E a gente vê isso no consultório hoje em dia. As meninas hoje em dia, eu vou falar de meninas porque é um número maior com as meninas e as pacientes que eu tenho Você que já tem mais tive são pacientes meninas. meninas do que meninos? Não sei dizer, assim, quantidade. Mas com relação a problemas com redes sociais, mais meninas. Tá. Então, assim, com muito problema com o corpo. Então, assim, hoje em dia a gente tem muito mais comparações, assim. As meninas se comparam. Não só com, tal famosa que tem um corpo bonito que eu quero atingir. Não, elas se comparam com várias famosas, várias pessoas que elas conhecem, né? Tipo assim, hoje em dia não é só mais, as meninas da minha sala, as meninas minhas colegas. Hoje em dia você tem, né, tantos 1.000 seguidores, não sei o quê, então você tem uma comparação com muitas pessoas o tempo todo, não só de corpo, mas intelectualmente também. Então, assim, são várias comparações, né? E esse excesso de comparações o tempo todo. Eu acho que você tem mais casos, né, em relação a isso. E como que, só um minutinho, como que um professor pode reparar se uma menina está nesse tipo de sofrimento? Não sei se você ou a Letícia pode responder, mas para ajudar um professor que está lá na sala de aula, às vezes a menina não está desempenhando corretamente, chegou com nitidamente sofrimento. Como que o professor pode, numa conversa, identificar isso? Eu acho que tem alguns sinais, assim, né, de ansiedade ou uma certa mudança de comportamento social também, em relação a... É difícil, assim, não é tipo, vou te dar uma receita aqui de como que os professores podem identificar. Porque até pra gente que é profissional ali da saúde que trata isso, às vezes é difícil de identificar. Quem dirá, às vezes, o professor que não tá muito... né, tem que olhar para muitas outras crianças. Mas eu acho que existem sinais, assim, né? Humor um pouco mais deprimido, sinais de ansiedade, rendimento escolar, quando cai muito, você pode saber também que tem alguma coisa ali, não necessariamente relacionado a transtornos, mas, né, investigar o que pode estar acontecendo por trás. Acho que... Só complementando, eu acho que o social, às vezes, impacta também. Por exemplo, eu tenho um caso de uma paciente menina que ela estava tendo muita dificuldade de socialização na escola e ela recorria ao digital para tentar fazer amizades. Então, assim, a queixa era que ela se sentia sozinha, que ela se sentia... E, às vezes, ela tentava ali, num jogo ou numa chamada de vídeo, com as próprias amigas da escola, tentar ter esse contato. Então, às vezes, até uma briga que está acontecendo ali em sala de aula, um aluno que está mais sozinho, às vezes pode ser um indicativo, né? E aí, o fato dela não ser correspondida também no ambiente fora da escola, porque ali na escola, às vezes, era mais controlado, né? Às vezes, o professor consegue fazer uma intervenção, consegue colocar para sentar junto num grupo, mas aí, fora da escola, ela tinha dificuldade, recorria à rede social. Na rede social, acho que todo mundo tem mais coragem. E aí, às vezes, aquelas colegas
eram rudes com ela, falavam coisas que talvez pessoalmente não falariam. Então, na escola, ela disfarçava, mas existia um sofrimento por fora da escola também. Não sei, E hoje em dia, isso é uma coisa, assim, que foi importante você ter falado, né? Que hoje em dia o bullying tem crescido muito também, porque hoje em dia não é só o bullying da escola, existe o cyberbullying também. Então, a criança tá vivendo aquele bullying ali 24 horas por dia. Que ela tá na escola, tá vivendo bullying, os colegas chamando. Tá na rede social, às vezes, né, o povo mandando mensagem e aí também fazendo bullying. Então, o bullying ali 24 horas por dia para aquela criança. Sim. Eu lembrei que você falou isso aí também. E, Letícia, dentre esses riscos sociais, você mencionou a questão da autoestima, você falou a questão da pornografia, tem o ciberbullying, né? Mas o que aparece mais assim para você? E se aparece alguém lá? Aí você identifica que está sofrendo com ciberbullying. Como é que é o tratamento com essa pessoa? Eu acho que depende do tipo de bullying, assim, porque o cyberbullying, ele pode ser de pessoas externas, às vezes amigos que você faz num jogo, que é muito comum. Nesses casos, assim, que são de pessoas desconhecidas, né, que às vezes estão ali num chat, num jogo, ou em alguma coisa assim, aí eu acho que o correto é fazer uma intervenção mais com a família. Então, para limitar o acesso da criança a essas plataformas. Então, conversar com os pais, explicar a situação, conversar com a criança também. Isso é muito importante para não parecer que ela está sendo passada para trás, né, violada de alguma forma. Então, explicar para ela a preocupação, explicar a seriedade. E aí, quando é algo externo, eu acho que é família, psicólogo e criança. Os três atuando juntos para colocar limites, para, enfim, fazer o que for preciso para sair dessa situação. Agora, por exemplo, eu já peguei casos que o cyberbullying era com pessoas da escola. Então, assim, no grupo da sala mandavam fotos constrangedoras de um menino, que era paciente. Mandavam fotos constrangedoras e aí lá ficava todo mundo da sala zoando. E aí, nesses casos, a gente chama a escola. Então, eu acho que é um caso muito sério e a minha abordagem foi primeiro assim, porque eu acho que as crianças e os adolescentes hoje, eles não veem tanto a seriedade disso, né? Então, assim, eles ficam tristes, mas ao mesmo tempo, se você ficar triste, você sofre mais bullying ainda. Então, nesse caso, por exemplo, que estava acontecendo no grupo da sala, eu conversei com o paciente, eu expliquei para ele a seriedade disso, né? Que não era só uma brincadeira inofensiva, né? Que a gente precisava tomar medidas quanto a isso. Eu conversei com a família, então eu falei da preocupação, sem violar o sigilo, né? Mas eu falei da minha preocupação em relação a isso. E aí, juntos, nós concordamos, eu, paciente, família, em falar com a escola, e a escola fez uma intervenção. Então, eu acho que depende do meio que está acontecendo o bullying, se é externo ou se é escolar, ou às vezes até de amigos do prédio, de outras atividades, enfim. Entendi. Não tinha pensado nisso, quando é interno na escola que tem que encontrar todo dia, né? Essa diferença. Marcela, e você, por exemplo, para conversar, nós estamos também numa semana que o ECA Digital passou a valer no Brasil, né? Então, a lei que foi promulgada em setembro, teve um decreto agora, 12.880, então passou e está todo mundo pedindo, o que muda com o ECA Digital? Uma das mudanças é que agora adolescentes e crianças com menos de 16 anos, a conta na rede social é vinculada necessariamente à conta dos responsáveis. Pai, mãe é o responsável. Como é que fica a conversa? Você, assim, por exemplo, recebe alguém lá no consultório para falar sobre riscos digitais, que precisa aprender a lidar melhor com os riscos digitais. Quando você fala com uma criança, como é que é? E quando você fala com um adolescente, como é que é? Muda muito? Me fala um pouco da sua experiência. Muda um pouco porque com as crianças a gente trabalha muito com os pais. Assim, a criança às vezes não vai ter ali autonomia para saber, né, quanto que eu posso usar e tal. O adolescente já consegue um pouco mais, assim. Eu falo que a partir dos 12 anos, os pais já podem começar a dar um pouco mais de autonomia, mas mesmo assim ainda monitorando um pouco. Mas antes dos 12 anos monitorando, assim, sem exceção.
Então, eu acho que existe essa pequena diferença, mas eu acho que com os dois a gente pode falar, né, tanto com as crianças quanto com os adolescentes, tentar fazer esse processo de psicoeducação de qual é o efeito que aquele jogo, que aquela tela, que aquela rede social está causando, né? Tem um livro muito legal que chama Crianças Bem Conectadas, que fala muito sobre isso, assim, é um livro muito bom, são de vários autores, então não vou saber o nome do autor específico, mas ele traz essa questão, assim, hoje a gente está num mundo em que as telas estão na nossa mão, né? O mundo está na nossa mão. Então, a gente precisa saber, aprender a lidar com isso. Então, que assim, né? As crianças precisam entender, olha, esse jogo, as crianças e os adolescentes, né? Esse jogo aqui que eu tô jogando, ele tá me dando irritabilidade? Ele tá me deixando, né, mais impaciente com as pessoas? Perdeu o sono? Tô perdendo o sono, exatamente. Tô ficando ansioso, então a gente ensina muito assim, né? Quais são os sinais da ansiedade? Tá me dando o coração batendo forte? Né? Tô ficando tenso com isso aqui? Tô sonhando à noite com o jogo do Minecraft lá que eu tô jogando? Então, assim, tudo isso são sinais que a gente pode ensinar para as crianças já desde novas, né, assim, para elas entenderem, opa, isso aqui não tá legal, tá me atrapalhando a fazer o para casa? Porque acontece muito isso também, né? Às vezes a criança tem um tempinho livre ali depois do para casa. Isso é um grande problema, né? Porque a criança vai fazer o para casa correndo pra eu ter mais o tempo do jogo. Então, né, também os pais conseguirem colocar esses limites claros, né? Eu acho que tem idades específicas, eu acho que até os 2 anos é 0 telas. Acho que dos 2 aos 5 é 1 hora por dia. Supervisionada, né? Até os 12 é supervisionada, com certeza. E dos 6 aos 12, aí eu acho que é 3 horas por dia, enfim, até 3 horas. Eu acho não são sei 2, exatamente. Se não me engano. São 2. Sociedade Brasileira de Pediatria, até os 12, né? E aí, depois, ir com esses hábitos saudáveis, assim, que a gente chama. Então, hoje em dia, tem aquele Family Link, né? Que os pais conseguem ter acesso ao que os filhos estão vendo na rede social, que é muito bom também. E eu acho que é isso, assim, monitorar. Tem uma coisa legal também, de ter em casa, às vezes, ambientes que podem ser usados à tela, outros não. Assim, momentos de refeição. Recebi um caso de uma criança que só almoçava, comia, sei lá, assistindo tela. Então, o dia que não tinha tela para comer, era um caos, a criança não comia. Então, assim, a gente teve que fazer todo esse processo, e aí o processo é complicado. Porque esse início, assim, essa primeira semana, é comprar briga o tempo todo. Vai ser difícil, vai ser um sofrimento. Ou seja, falar para a criança, ó, você não vai olhar a tela no horário da refeição. O que acontece? Ou então ir diminuindo ao longo do tempo, né? Assim, hoje vai ser só 5 minutinhos, e aí ir diminuindo. Eu acho que são vários casos, assim, né? A gente vai testando conforme... Eu acho que é sempre um teste. Vamos testar, ver o que acontece se tirar 100%. Aí tem casos que não dá de jeito nenhum, né? A criança chora e tal. Não que isso seja um grande problema também, que eu acho que faz parte. Mas a gente vai tentando entender ali, né? Meios para que isso se torne menos sofrido. Mas eu acho que o sofrimento, né, faz parte, né? Eu acho que tudo que a gente precisa retirar vai causar um certo nível de sofrimento e acho que faz parte. Uhum. E Letícia, nas escolas nós estamos sentindo assim, muitas vezes as famílias estão terceirizando para a escola muitas coisas que antes eram resolvidas na família, né? Dos pacientes que você recebe lá, você já encontrou alguma família que não era parceira, que a coisa não evoluiu porque a família não veio junto, ou às vezes a família tá pior que a criança no uso da tela como é que você já viu isso acontecer? Já, vários casos assim, inclusive. Mesmo? Eu acho que eu falo muito até com amigas da psicologia também que a psicologia com crianças e adolescentes é muito desafiadora, porque a gente está com eles 50 minutos na semana. E os outros, todas as horas, todos os dias, ela está com a família e com a escola. Então, a psicologia, principalmente, assim, de crianças, adolescentes, depende mais do caso, a gente precisa muito da intervenção da família. Então, às vezes, eu conversava com a família, passava uma série de orientações, eles não seguiam. Ou por rotina, ou porque não priorizavam, ou porque, às vezes, achavam que o problema tinha que ser resolvido só na terapia. E quando não existe parceria entre escola, família e o profissional, o psicólogo, no caso, o tratamento não flui. Uhum. Então, assim, eu já peguei casos de famílias terceirizando muito de...
por exemplo, eu tô colocando ele na terapia para resolver. Se fosse para eu fazer alguma coisa, eu não estaria colocando na terapia. É mesmo. Isso acontece muito, tá? É a mesma coisa que a gente ouve na escola. Uhum. E às vezes a mesma coisa na escola, né? A gente vê que a questão, por exemplo, tem aumentado muito, pelo menos eu tenho pegado vários pacientes, o estudo integral, né? Que às vezes a criança fica o dia todo. E muitas vezes para isso, para suprir uma demanda que às vezes a família não está conseguindo cumprir, ou não quer cumprir, ou não quer atender. Então, eu vejo que isso acontece sim, e a família parceira faz total diferença no tratamento. Se não existe parceria, já teve um caso que, infelizmente, eu tive que encaminhar, porque, assim, não fluía. O que é encaminhar? Parar o atendimento? Encaminhar. Eu encaminho para outro profissional. Sei. Então, eu explico, olha, eu acho que não está fluindo justamente por essa falta de parceria. Uhum. Porque aí limita o nosso trabalho, né? A gente consegue fazer o possível ali nos 50 minutos, mas se não tiver a continuidade disso em casa, o nosso trabalho fica muito limitado, né? Uhum. Entendi. Nós estamos aqui hoje falando sobre sociedade e família, né? Eu queria ouvir a Marcela. Você formou em pedagogia também, é isso? Não, eu larguei o curso no meio, porque eu realmente me encantei, assim, pela psicologia clínica, aí fui fazer estágios e aí acabou que não terminei. Mas foi uma boa experiência, assim, nos primeiros anos. Eu vejo alguns sinais, assim, de enlouquecimento da sociedade. Eu não sei se esse é um termo técnico correto, mas para mim um dos sinais é que aumentou no Brasil exponencialmente o número de cursos de psicologia e de alunos de psicologia. Uhum. E de uma maneira não científica, o que eu ouço das pessoas que ministram aulas em cursos de psicologia ou que fazem psicologia é que nem sempre a pessoa está fazendo psicologia, é quase que ela está buscando o curso de psicologia também para se resolver. E isso, para mim, são sinais de uma sociedade que está doente e uma sociedade que adoece, né? Uhum. Eu queria saber de você. Você é psicóloga, você é gente, claro, você é mulher num Brasil complicado, numa economia difícil. Como que você pessoalmente faz para tentar manter a sanidade nessa sociedade que nós estamos? Que dica que você dá para as pessoas poderem estar um pouquinho menos loucas na sociedade de hoje? Eu acho que nessa sociedade de hoje a gente tem um excesso de prazer. O tempo todo, tudo é muito, muito mais fácil, né? E eu gosto muito de uma analogia, assim, que eu vi num podcast do Emanuel Querino e do Wesley Delanogari, que eles são feras, assim, muito legal, que eles falam sobre como que o nosso corpo é antifrágil, né, também. A gente precisa do sofrimento para o nosso corpo, nosso cérebro ficar mais forte. Igual academia, vamos colocar esse exemplo, assim. A gente faz academia, né, para malhar os músculos, enfim, para ficar mais forte, e a gente precisa sofrer, né, de certa forma. Se você tá indo na academia e você não tá sentindo o mínimo de esforço, de dor, você não vai evoluir, né, ganhar os seus músculos que você quer, ou enfim. O cérebro é a mesma coisa. A gente precisa de um certo nível de sofrimento para o nosso cérebro conseguir se desenvolver. E hoje em dia a gente tem pouco desse sofrimento porque o mundo ficou muito mais fácil, né? As coisas são muito, muito mais prazerosas, então excesso de estímulo o tempo todo. Então tudo ficou mais propício para que as crianças, as pessoas de uma forma geral, sofram menos e exercitem menos esse cérebro que precisa desse sofrimento. Eu gosto de falar assim, né? Criança precisa tropeçar e comer terra, porque é isso que vai fazer, às vezes, ela, né, desenvolver. Não literalmente, né? Mas, assim, é só no sentido figurado. Porque elas precisam experimentar, ter várias experiências com várias coisas. Precisa ter ali uma dosezinha de ansiedade, uma dose de às vezes, medo, enfim. Aí que vem a grande questão, né? Porque as crianças e adolescentes, né, podem ter essas experiências desde que elas tenham no adulto um apego seguro. Que é esse lugar, assim, né? Eu posso explorar isso aqui, mas eu vou ter um adulto que vai me acolher, que vai falar se eu posso ou não. Eu gosto muito de uma imagem, assim, né? Que vem na minha cabeça toda vez que eu falo de apego seguro,
que é de uma criança, quando você deixa uma criança num parquinho, num parque enorme, assim, uma criança, sei lá, de uns 2, 3 anos. Ela vai olhar pra você, assim, pra trás, pra ver se eu posso ir nesse brinquedo. Isso é o apego seguro. É a criança ter a vontade de explorar, mas ela saber que ela tem a segurança ali no pai e na mãe, de que não, tá tudo bem. E aí é aquele tudo bem do pai e a mãe saber falar, não, pode ir e tal, tô aqui, tô olhando, tô te vigiando, se machucar não tem problema, porque hoje em dia os pais também são muito assim, ai não pode, porque se subir naquele brinquedo vai machucar. Criança hoje em dia, tem dados, né, assim, hoje em dia criança não rala joelho mais direito, então assim, né, não tem essa exploração. Você não conheceu um negócio chamado mertiolate, não, né? Conheci mais ou menos, assim, eu acho que eu não cheguei a usar, mas eu sei o que é. Mertiolate é um remédio que na minha infância passava e ardia terrivelmente. Agora o mertiolate não arde de hoje em dia, você sabia? Eu já usei o que ardia. Que ardia. Pois é, hoje não arde mais. Pois né? é. Então essa super proteção você acha que também é um problema para nós como sociedade. E eu acho que é um dado que fala naquele livro Geração Ansiosa também, de que os pais estão super protegendo no mundo real e não estão protegendo no mundo digital, né? Porque também é muito novo, né? É novo para eles, assim, eu não julgo nesse sentido de, ai, nossa, os pais não estão protegendo, mas é novo para eles também. Eu acho que eles também não sabem os perigos disso, o que tem que fazer. Então, assim, né? Esse que é o nosso objetivo, né? Conscientizar o tempo todo os pais de que realmente é perigoso. Mas que a gente não consegue hoje em dia... nossa, essa criança não vai usar a tela, adolescente não vai usar a tela nunca mais. Porque o mundo hoje em dia exige isso. Até numa questão de socialização, assim. Tira o celular de um adolescente pra você ver se ele não vai sofrer bullying, se ele não vai... todos os amigos conversam de um mesmo assunto, ele não vai estar inteirado no assunto. Então, assim, hoje em dia faz parte, né, do estar ali presente, estar jogando um jogo. Eu defendo essa causa, assim, também. Eu acho que faz parte, né, da adolescência. Eu acho que mais no caso da adolescência mesmo, estar inserido nesse mundo tecnológico. Mas aí tem que entender quais são os prejuízos, porque, né, aí a gente minimiza os prejuízos e não chega num caso, né, ruim, assim, igual eu falo, eu gosto muito dessa analogia da academia, porque, assim, se a gente pensa, né, você tá lá pegando um peso, o ideal é que a gente pegue pesos pequenos, doses de sofrimento pequenas, para que você vai construindo, né, vai evoluindo e tal. O nosso cérebro é a mesma coisa. A gente pode ir tendo doses pequenas de sofrimento para a gente ir se tornando um adulto, né, mais saudável, enfim. E só que se você carrega um peso muito maior do que você dá conta, né, pensando na academia, você vai lesionar. Às vezes você não vai conseguir fazer aquele exercício de novo por tanto tempo, né? Vai dar ruim em algum momento. O cérebro é a mesma coisa. Uma dose muito alta de um sofrimento vai gerar aí ansiedade, depressão. Então, eu gosto muito dessa analogia porque eu acho que faz todo sentido, assim, né? Pra gente entender como que funciona o nosso cérebro. Nosso cérebro é como um músculo e ele precisa exercitar o tempo todo. E nós estamos vivendo, o pessoal chama sobrecarga cognitiva, nem sempre de coisas boas, né? Agora, Letícia, e você? Como é que você faz para se proteger? Que dica que você dá, assim, nesse mundo que, na minha opinião, está preparado para nos enlouquecer? O que você orienta as pessoas e o que você pessoalmente faz? Assim, em relação, por exemplo, às telas ou... Eu acho que vou puxar a sardinha para o nosso lado. A primeira coisa é faça terapia. Boa. Eu comecei a fazer terapia, inclusive, quando eu era adolescente. E eu acho que isso é um momento para a gente extravasar, colocar os pensamentos no lugar, enfim, conseguir trazer mais estabilidade, né, mental, emocional, enfim. Mas em relação às telas, a Marcela até falou no início, eu me identifico muito, assim. Eu acho que a minha adolescência foi meio que quando estava surgindo, assim, né? O Instagram estava sendo criado, o Facebook estava sendo criado. Então, assim, eu também fui uma adolescente conectada. E eu, hoje em dia, tento me policiar muito em relação a isso. Porque hoje eu sei da experiência pessoal, né? Que é de querer também estar mexendo lá no celular para não fazer para casa, enfim. E sei do lado profissional. Então, para me manter sã, digamos assim, eu tenho tentado cada vez mais ter momentos fora da tela. Porque eu acho que hoje... eu ouvi até uma pessoa falando recentemente isso no Instagram. A gente fica lá mexendo, vendo as pessoas
tendo experiências, né? Então, uma pessoa jantando num restaurante, uma pessoa viajando, uma pessoa fazendo aquilo. E muitas vezes a gente fica lá, nosso final de semana todo, só rolando a tela. Então, uma coisa que eu me policio muito é de ter experiências reais e não experiências virtuais. No final de semana, eu não quero ficar lá olhando o que as pessoas estão fazendo. Eu quero fazer. Então, tentar ser cada vez menos conectado. Né? Ao invés de ficar vendo as pessoas viajando, vou viajar. Ao invés de ficar vendo as pessoas se exercitando, vou me exercitar. Então, eu acho que nós, adultos, também precisamos ter esse cuidado até para manter a nossa mente sã de ter momentos desconectados. Tá. Nós já estamos, infelizmente, caminhando para o final aqui desse nosso podcast. Eu quero pedir a Marcela que dê um recado assim, breve para uma família. Digamos que uma família está em sofrimento e foi te procurar. Qual é um primeiro recado que você daria para uma família para uma criação melhor dos filhos nesse mundo impactado que precisa de cuidados digitais? Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é do John Piper, que ele escreveu no prefácio de um livro que chama 12 Maneiras Como o Seu Celular Está Transformando Você. Que a frase é assim: os celulares são perigosos, assim como o casamento, a música e a boa comida. E são ruins, assim, e são bons, assim como as armas, as lâminas de barbear e a cannabis medicinal. Então, eu acho que vai muito por esse equilíbrio, assim. Eu acho que as telas, elas não são ruins, elas nos trouxeram muitas facilidades, né? Muita agilidade para muitas coisas, não só as telas, mas a tecnologia de uma forma geral. Mas existem os perigos e existem os prejuízos e a gente precisa de ter essa consciência. Eu acho que o central de tudo isso seria a gente conseguir conscientizar, né, quais são os perigos, o que esse estímulo de... essa quantidade de estímulo gera no nosso cérebro, essa dopamina. Eu gosto muito de estudar assim, o que as redes sociais, como que a dopamina ativa no nosso cérebro no momento em que você tá vendo ali aquele post e tal. E porque isso existe mesmo. E assim, hoje em dia tem muitos casos, né, de ansiedade e tal. E a ansiedade, a gente pode falar assim, a tela, sei lá, o rolar o feed do Instagram, da rede social, um adolescente que está com ansiedade, alivia a ansiedade. Isso alivia mesmo. O problema é que a longo prazo, ela vai precisar de cada vez mais desse tipo de estímulo, né, dessa dose de prazer, para suprir aquele sofrimento. E isso a longo prazo é muito preocupante. E as coisas, né, uma coisa que eu alerto para os pais, assim, isso não é assim, ai, nossa, do dia para a noite você vai ver que sua filha está sofrendo de ansiedade ao extremo. É assim, ó, com pequenas doses diárias. Então, assim, monitorar mesmo, assim, se a criança, o adolescente não tem a idade suficiente, né, até uma questão, assim, do córtex pré-frontal desenvolvido, né, porque só desenvolve completamente depois dos 20 e tantos anos. Então, assim, eles precisam desse apoio, eles precisam desse cuidado dos pais. Tem que estar junto, então. Tem que estar junto, exatamente. Entendi. Acho que é basicamente isso. E você, Letícia, o que você vai falar para uma família que te procura, que está sofrendo alguma coisa nessa questão do mundo digital? E pensando não só no digital, o que eu faço em casa? Eu posso fazer algo diferente? Uhum. Olha, eu vou falar o que eu realmente falo. Assim, geralmente quando um pai ou uma mãe vem... eu não sei se a Marcela sente isso, mas essas consultas de anamnese geralmente são muito fortes, né? Porque, igual eu falei, tem muitos casos que os pais já vêm procurar desesperados. Então, a primeira coisa que eu falo é, calma. Ninguém nunca ensinou a ser pai, né? A ser mãe. O que você tem que fazer? Então, calma. Você também está aprendendo. Vamos com calma, vamos com carinho. O que o seu filho mais precisa não é que você acerte o método, não é que você faça do jeito mais perfeito possível. Na maioria das vezes, o que ele mais precisa é da sua presença, é da sua orientação. Então, vai fazendo como você acha melhor e a gente vai ajustando ao longo do caminho. Boa. Né? Então, até sobre isso de impor limites, tem regra? Não. Assim, uma criança de 3 anos é uma coisa, uma criança de 6, um adolescente de 15 é diferente.
um contexto familiar que os pais ficam em casa é um, que os pais não ficam em casa é outro. Então, eu falo assim, eu tô aqui para te ajudar e a gente vai aprender juntos a melhor forma. Até a gente chegar nessa melhor forma, é um caminho. Então, faz como o seu coração... Vão um pouco para esse lado, assim. Faz como o seu coração manda. Mas né? esteja presente. Mas esteja presente. Isso, E não só de corpo, né? Porque às vezes está em casa, mas não está presente emocionalmente, né? Exatamente. Porque está na tela. Uhum. E está presente até para colocar limites. Né? Tem uma psicóloga muito querida que eu gosto muito, que ela fala sobre os limites com afeto. Então, é mostrar que aquele limite ali não é porque você é um pai chato, carrasco, que acha que o filho não pode ficar na frente da rede social. Mas é porque você entende que aquilo não está fazendo bem para ele. Então, aprender a colocar esses limites com afeto, por afeto e com amor. Né? Mostrar para a criança que não é uma chatice, é uma preocupação. Tá ótimo. Bom, gente, vocês estão vendo aqui que a nossa conversa sobre cuidados digitais e educação, e nós começamos com esse tema da família e do impacto que a sociedade está tendo, porque a escola não está sozinha nesse desafio de ensinar, das crianças aprenderem, os adolescentes aprenderem, cada vez com mais dificuldade, será objeto do nosso próximo podcast, porque vários impactos estão acontecendo. As telas, na verdade, são espelhos do que está acontecendo em casa, do que está acontecendo na sociedade. Então, por isso que nós escolhemos esse tema, família e sociedade, para começar essa conversa. Espero que esteja sendo útil para vocês. Quero agradecer a Marcela e a Letícia pela gentileza da gente estar junto aqui. Nós que agradecemos, foi uma oportunidade ótima. Espero que tenham outras também. Foi muito bom estar com vocês. Foi um prazer ter essa conversa com vocês. Então, tá bom. Obrigado. Até a próxima, gente.